Olá, Aliciane, tudo bem? Bem, Nilson, Prazer estar aqui contigo para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo na área de lazer, de turismo. da mesma forma, muito bom te rever. Que bom. Bom, vou te apresentar então para o pessoal, né? Então, a Liciane Rosseto Crisóstomo, né? Ela é graduada em turismo pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em gestão estratégica das organizações e do desenvolvimento humano pela UDESC, mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, docente de graduação e pós-graduação, gestor educacional, tem experiência nas áreas de turismo, comunicação social, atuando principalmente nas áreas de hospitalidade, turismo, planejamento turístico, ecoturismo, eventos e no estudo sobre turismo sexual. Também já foi diretora de turismo de Porto Alegre, é empresária, fundadora e sócia-diretora da 24 Horas Escritório de Turismo. 24H Escritório de Viagens. 24H, Escritório de Viagens, exatamente. Eu estou lendo aqui e li errado. Não, imagina. É que, na verdade, tu pegou o espírito, né? Quando a gente fez o plano de negócios da empresa, a gente queria que o nome mostrasse para os clientes a nossa disponibilidade no atendimento, né? E aí a gente queria alguma coisa que falasse de 24 horas disponível. E ficou aquele 24 horas, ficou 24 horas, e aí veio o 24H, né? E a ideia, assim, de um escritório de viagens, de um conjunto de soluções para a viagem dos nossos clientes, então foi muito inspirado no plano de negócios, né? A gente queria que o nome expressasse aquilo que a gente se propõe a fazer. Excelente, muito bom. Essa área que tu empreendes, né, que é a área de turismo, é uma área, né, que abrange aí a área de lazer, de turismo, que é uma área em expansão, né, bastante expansão aí nas últimas décadas, né, e é um dos motores aí do que a gente chama de nova economia, de economia criativa, né. O que tu destaca aí dessa expansão, dessa posição da área de lazer e de turismo aí atual no mercado? O turismo, lazer, entretenimento, eles acabam caminhando muito juntos, né? Às vezes a gente tenta, até mesmo no aspecto conceitual, trazer isso e fica num limite muito tênue entre um e outro, né? E no curso de vocês, então, lazer, desporto, turismo, cultura, a gente vê que eles acabam meio que se misturando, né, dentro de uma grande área que é o entretenimento, que é as pessoas poderem ter esse ócio criativo, aquele momento, né, mais prazeroso, mas também com algum fim, né? E sim, tem expandido bastante e que vai continuar expandido, né, Nilson? A gente percebe o desejo por entretenimento. Na empresa a gente atende os segmentos de viagens, tanto de lazer quanto viagens corporativas, e nós temos clientes corporativos que investem na área de entretenimento, né? Então, agora, nesse ano passado, e com todas as novidades que a gente viveu, né, de um momento sem precedentes de referência, da gente poder ver assim, no passado, como é que se agiu quando aconteceu alguma coisa assim, né? Não se tinha isso. A gente viu também essas empresas que são nossas clientes, que são nossas parceiras, se reinventando. Então, por exemplo, uma das necessidades que se perceberam das pessoas saírem de casa em segurança, né? Nós tivemos um dos nossos clientes e a gente ajudou a trazer os artistas fazendo o drive-in lá no aeroporto Salgado Filho, né? Então, com o estacionamento dos carros e aí colocando DJ, o pessoal dentro do carro, mas podendo dançar com a cabeça pelo menos, né? Eu estive num dos shows, que foi o show da Merlin, fui com meu marido, com meu filho, criança, a Merlin ganhou, né? A banda ganhou uma adoração das crianças, e foi um show super astral, e a gente se sentindo absolutamente seguro, mas foi bem essa questão, assim, de que eles precisaram se reinventar, porque as pessoas queriam entretenimento, os cinemas estavam fechados, os parques estavam fechados, bom, então o que foi possível fazer? Né? Foi possível levar carros para dentro de uma área de estacionamento que não é utilizada ainda pelo aeroporto Salgado Filho, colocar um palco, colocar telão, fazer um sistema de entrega ali, de alimentação, e, enfim, né, foram se reinventando e criaram um espaço de lazer e de entretenimento. E fez um sucesso tremendo, assim, ingressos esgotados direto. Por quê? Porque as pessoas estavam com esse apelo, com essa necessidade de sair de casa e ter alguma coisa para fazer, até porque a gente estava com o fica em casa muito forte, com várias impossibilidades de circulação, né? Então, se ficou
sem a possibilidade de ir a um shopping center para dar uma caminhada e olhar a vitrine que seja, né? Sem a possibilidade de ir a um cinema, sem a possibilidade do contato pessoal com as pessoas. Então, o que dá para fazer, caramba, né? E eles não ficaram só naquela questão do show, do live pelo Instagram, da live pelo Instagram ou YouTube, né? Então, eles trouxeram os artistas. E esse show da Merlin, assim, me marcou também porque, não só porque a gente fez toda a viagem deles, né? Mas foi o momento deles dizerem assim, é a primeira vez que a gente está saindo de casa. Então, a banda estava se reencontrando, eles estavam voltando para um palco e eles diziam, vocês não sabem a saudade que a gente estava de subir num palco, né? Então, acabou sendo uma mega estrutura, sem dúvida, de entretenimento, né? Mas a gente viu como mobilizou, né? E num momento que não se imaginava que teria, né, essa mobilização. Então, existem possibilidades, sempre existem. A questão é a gente olhar para a crise e ver qual é a oportunidade que ela está nos dando, né, quais são as possibilidades. Eu acho que esse ano de 2020 fez com que nós, a 24H, e assim como os nossos clientes, parceiros, a gente repensasse muito, não só na questão criativa, mas a gente ainda tinha uma série de limitações, né, daquilo que pode e daquilo que não pode fazer. Então, a gente teve uma demanda muito grande dos nossos clientes por atividades de lazer que fossem possíveis apesar da pandemia, né? A necessidade das pessoas de tomarem sol, a necessidade das pessoas de respirarem ao ar livre, fizeram com que a gente oferecesse produtos novos para a nossa empresa, né? Novos também para os nossos parceiros comerciais e para os nossos clientes, que fizeram um sucesso tremendo. O piquenique passou a ser um produto desejado, cobiçado, e que a gente tem uma saída maravilhosa de piquenique, e que é um produto que eu precisei incluir no meu sistema, porque eu não tinha isso, né, em comercialização. Eu tinha pacote turístico, tinha hotel, tinha cruzeiro, e de repente nada mais disso a gente estava trabalhando, né? E aí é uma coisa que a gente às vezes não pensa em termos de lazer, de entretenimento, né? Eu acabei levando o piquenique até para a minha vida pessoal e para a vida do meu filho, né? Quando a gente tentou fazer um momento de confraternização das crianças do condomínio no final de ano, no Natal, houve um novo fechamento, né? Logo após as eleições de bandeira vermelha aqui em Porto Alegre, e o condomínio nos proibiu, e o síndico, com razão, nos proibiu de fazer o encontro das crianças, mesmo que fosse ao ar livre no condomínio, porque tem uma normativa que tem que ser cumprida, né? Mas, naquele momento, a normativa não proibia que a gente fizesse um piquenique no parque. Então, nós deslocamos as crianças do condomínio para o parque, deslocamos o Papai Noel, que teve para lá junto, e fizemos um momento para que as crianças pudessem sentar ao ar livre, pegar um solzinho, respirar um ar puro, né? Então, procurar achar as alternativas dentro daquilo que é possível, né? Quando teve o lançamento, e nessa época eu estava na diretoria de turismo de Porto Alegre, o lançamento da Orla, da nova Orla, Wilson, tu deves lembrar, assim, o que era o volume de pessoas indo para a Orla, assim como no ano passado foi tão criticada a presença das pessoas na Orla, mas o que isso mostra, o que é a leitura que a gente precisa ter? A necessidade das pessoas de espaços de lazer, né? A necessidade das pessoas de espaços de entretenimento. Então, é importante a gente manter essa leitura e, a partir dessa leitura, identificar quais são as oportunidades, né, para que se empreenda, né, nesse setor que é tão importante, que é um setor que vai pegar tanto o morador da própria cidade quanto o nosso visitante, né? Perfeito. Eu acho que esse movimento que a gente teve, né, esse momento que nós tivemos em 2020, ainda vivemos ainda nesse início de 2021, né, fez com que se reinventasse muitas coisas, né? E especialmente na área de lazer e turismo, isso foi evidente, né? De entretenimento, de uma forma geral, né? Como tu trouxeste aí essas reinvenções, esses novos produtos, né? Esses novos serviços que surgiram aí, e tornou, acho que a gente estava até, antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo, né? A gente estava falando sobre essa questão de quanto as pessoas, talvez pela privação, né, de ficarem mais em casa, se tornou tão evidente, assim, o quanto a gente precisa de entretenimento, o quanto a gente precisa de lazer, e quanto a gente tinha, né,
tem essa demanda efetiva, né? Uma necessidade humana efetiva, né? Exato, exato. E todos os streamings vieram aí nos salvar de momentos de absoluto tédio, né, durante esse período todo de quarentena, da pandemia, ou pelo menos o período que se agravou mais, né? Mas ao mesmo tempo nos evidenciaram e nos fizeram dar um outro valor para os momentos fora de casa. Então, tanto mais, talvez por isso que a gente enxerga em alguns lugares que as pessoas estão agindo de uma maneira tão irresponsável, né, em aglomeração, em lotando praias, enfim, mas o ler na entrelinha, né, eu entender a necessidade das pessoas de irem para fora de casa, né, a necessidade das pessoas de terem um momento de lazer, de entretenimento. Então, assim, a gente tem ainda essa demanda por parte dos clientes e a gente começou a buscar alternativas de um lazer seguro que a gente pudesse oferecer para as pessoas. Então, trabalhamos muito com turismo regional durante o ano passado, percebemos fragilidades e se tem essas fragilidades também tem potencialidade de se aprimorar muita coisa, né? Mas também uma potencialidade fantástica para se trabalhar. O Rio Grande do Sul, a cultura toda do gaúcho, do nativismo, nos traz muito a presença do cavalo, por exemplo. Né? Onde é que tu vai andar a cavalo? Né? É tão difícil a gente achar um lugar onde a gente ache um animal dócil, né? Porque afinal de contas a gente é gaúcho de apartamento, a gente não está acostumado a ir com a lide tão de perto, mas é prazeroso e a gente tem um tour a cavalo que acontece em vários lugares do mundo. Né? Existe no Rio Grande do Sul? Sim, existe. Não é a coisa mais fácil do mundo de encontrar, mas são lazeres possíveis e são demandas que as pessoas têm. Então, a gente tem, por exemplo, ali no município de Tavares, nós temos parceiros comerciais que têm cavalos, são cavalos lusitanos, extremamente mansos, muito cômodos de andar. E vem gente de fora do Brasil, e vem gente de fora do estado para passar o final de semana, para passar um final de semana prolongado, e para andar ali na Lagoa do Peixe, na Lagoa dos Patos, e até o mar, e são produtos que a gente meio que desconhece, né? E não se dá conta de como é um produto de lazer, de entretenimento, de turismo, que é importante e está no desejo das pessoas, né? Então, assim, foi também um momento de oportunidade para a gente olhar empresa, né? Olhar para outras possibilidades, outros lazeres possíveis dentro desse momento, né? Fora do convencional. Então, obviamente, quando a gente foi fazer o levantamento dos números, né, e comparar as nossas métricas com os anos anteriores, a gente viu que a gente despencou em vendas de cruzeiro, né? Por motivos óbvios, né? Os cruzeiros simplesmente a gente nem conseguiu trazer os cruzeiros para o Brasil esse ano, né? Mas, por outro lado, a gente conseguiu manter na hotelaria uma movimentação importante porque a gente deslocou pessoas dentro da região, né, aqui dentro do próprio Rio Grande do Sul, mas também para Santa Catarina. Então, assim, a gente fez uma parceria muito boa com pousadas de Praia Grande em Santa Catarina. Né? E Praia Grande tem uma condição de voo muito boa. A gente teve clientes que já tinham ido para Capadócia voar de balão na Turquia, tá? Mas que não sabiam que podiam fazer isso aqui. E a gente levou eles para voar de balão e eles voaram nos canyons, né, ali pegando a parte do Parque de Aparados da Serra de baixo para cima, né? Porque se a gente voasse lá de cima, a gente não estaria enxergando a mesma beleza que a gente olhando de Praia Grande para os canyons. E que tiveram uma experiência absolutamente fantástica e inesquecível, né? Então, essa questão de Cambará do Sul e Praia Grande, a gente colocou muito para os clientes, né? Os passeios a cavalo nesses lugares, o passeio de balão, que é uma experiência fantástica. Assim. Então, tiveram alguns noivados, o pessoal fazendo pedidos de casamento no balão, né? Super romântico, muito diferente. Então, assim, muito dentro daquele grupinho, né? Sem que a gente estivesse promovendo pessoas desconhecidas convivendo e respirando o mesmo ar, né? Então, privilegiou muito atividades ao ar livre,
né, atividades que ficam muito próximas ao desporto, em muitas vezes, né, o que linka também aí com a temática do curso, mas que às vezes a gente nem sabe que existem, nem sabe que acontecem, né? A gente fica pensando muito a Serra Gramado e esquece do restante da serra que a gente tem aí, das atividades possíveis que a gente tem, né? Perfeito. Eu até vou resgatar ali no início da sua fala, falar sobre a questão das fragilidades, né? E que tem fragilidade, tem oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante a gente ter isso em mente, né? E perceber, né, que todas as deficiências, talvez, que a gente tem aí na área de lazer, na área de entretenimento, né, elas se tornam grandes oportunidades de empreender, né? Sim, sim. Sempre a gente vai ter, né, e é aquela história, né, na crise uns choram, outros vendem lenços, né, então a gente precisa entender que se as pessoas estão chorando, o que elas não estão precisando? Estão precisando de um abraço, estão precisando de um lenço, o que a gente vai poder oferecer para elas, né? Então, eu vejo que é muito isso de conseguir se fazer a leitura adequada daquilo que as pessoas precisam e não necessariamente as pessoas vão nos dizer aquilo que elas estão precisando. A gente precisa ter a capacidade de fazer essa interpretação, né? Também é bastante usual na área de gestão, de administração, quando a gente comenta, né? Se perguntassem para as pessoas da época do Henry Ford o que elas queriam, elas provavelmente teriam dito cavalos mais velozes e nunca um automóvel. Então a gente tem que conseguir enxergar a questão do meio de transporte que estava fazendo a diferença, né? E agora é a questão do entretenimento. Então, conseguir ter essa percepção das pessoas. A gente teve muitos casos de famílias que já estavam absolutamente desesperadas com as crianças trancadas dentro de apartamentos, sem poder gastar energia na escola, né? E ficando ali muito no convívio. Eu passei por isso com meu filho, né? Nós fomos para um hotel fazenda para comemorar meu aniversário, né? E ele voltou para o apartamento e disse assim: mãe, eu tô com dor nas pernas, de tanto que ele tinha subido e descido, e a brincadeira dele era descer aqui no Rio Grande do Sul a gente chama lomba, né? Uma lomba de grama, sentado numa caixa de papelão. Quanto é que custa isso, Nilson? Sabe? Então, assim, perceber a necessidade de brincar, né? E tinha pai e mãe que já estavam indo junto com os filhos ali, descendo também, por essa necessidade de ter um espaço, de tomar um sol, né, e do lúdico, né? Então, naquele momento ali, sem dúvida, o lúdico estava falando mais alto do que qualquer custo que se tenha para se fazer uma atividade de entretenimento. Então, é muito essa percepção, assim, do que as pessoas estão precisando, né? E a gente já tem essa necessidade, né, daquilo que é o lúdico, do lazer, do entretenimento, e acho que ficou muito mais aflorado depois da gente ficar praticamente um ano em confinamento. E a gente tem um privilégio, né? Eu não estou com esse dado aqui presente agora, mas se não me engano, a gente é a capital com mais zona rural do Brasil, ou uma das que tem maior zona rural do Brasil, né? Então a gente tem aí um potencial de desenvolvimento de atividades de entretenimento aqui dentro do nosso município, né? E pega especialmente o sul e o extremo sul, né? Que é aqui onde está a nossa instituição, né? Que não é muito explorado ainda, né? Ainda tem muito espaço para exploração disso, né? Exato, e que é onde a gente tem os caminhos rurais, né? E nos caminhos rurais, algumas das propriedades já começaram a colocar, assim, essa questão do abrir, do receber, do acolher. Ainda falta um caminho a ser percorrido, tá? Porque, por exemplo, a gente tem algumas propriedades que abrem a porteira, mas não tem nenhuma estrutura de alimentação, né? Então, assim, ainda aí existem outras que têm estruturas de alimentação, mas não tem muito o que fazer, né? Então, está faltando ainda a organização desses espaços de maneira que tu consiga ir com a tua família, ir com o teu companheiro, com a tua namorada, enfim, e sentar e ter a tua toalha, e tu fazer teu piquenique, tu tomar um espumante, ou tomar teu suco, né? Mas tu conseguir fazer alguma coisa nesses espaços. A gente tem esse privilégio aqui em Porto Alegre. Nós chegamos a fazer parceria com uma das propriedades dos caminhos rurais,
Mas logo na sequência aí veio a bandeira vermelha, que se manteve praticamente até o período de eleições e ficou muito inviável da gente conseguir trabalhar melhor esse produto ao longo de 2020, né? A gente pretende aí que 2021 nos dê a possibilidade da gente movimentar um pouquinho mais, mobilizar um pouquinho mais. Mas nós fizemos um test drive com a nossa equipe primeiro e fomos fazer um piquenique, nós montamos, né, numa das propriedades. Quando os clientes viram as fotos, eles disseram, eu quero esse piquenique nesse lugar. Tipo assim, tá, e agora? A gente precisa dar conta de conseguir fazer com que as pessoas vivam essa experiência também, né? Nem todo mundo tem a paciência de ir no supermercado, de cortar frutinha, de pegar, né, de arrumar e fazer aquele algo mais. Mas Porto Alegre tem essa característica, né? E a gente estava no piquenique com cavalos soltos ao nosso redor, vindo nos cheirar, e vinha ovelha nos cheirar, e a gente escutava os bugios, e não parece que tu está numa capital, e numa capital importante como Porto Alegre, pela qualidade da zona rural que a gente tem. A gente tem o Guaíba, que é fantástico, esse estuário com as ilhas, maravilhoso, para exploração das atividades náuticas. Então, assim, a gente também tem parceria agora, e foram todas descobertas, né, que a gente foi fazendo para procurar tirar as pessoas de casa em segurança, etc. Né? Tudo que eu já estou falando aí, batendo meio aqui na mesma tecla, mas existem possibilidades de locação de veleiros, né, de embarcações. Obviamente a gente não vai velejar, quem vai velejar é quem conhece, né? Mas tem como se fazer um passeio diferenciado. Então, tem como tirar ali o teu núcleo e fazer, né, de convívio social, e fazer um passeio assistindo o Porto Sol do Guaíba, que é fantástico, que é inesquecível, que é ao ar livre, que a gente vai estar em segurança, né? Então, guardando todas essas restrições que a gente tem aí de não estar misturando gente, né? Existe ainda a própria questão, e aí me marcou muito quando eu estava na diretoria de turismo de Porto Alegre, né? Por mais que as praças de Porto Alegre estejam na gestão da ESMAN e não da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é onde está a pasta de turismo, existia a questão de, os parques, como é que a gente mantém a segurança nos parques? Vamos cercar. Então, existem pessoas que têm essa visão do cercamento dos parques pode nos trazer segurança. Eu, particularmente, preferia trabalhar com os coletivos e com a ocupação desses espaços, com atividades como as feiras que trazem a economia criativa, que trazem esses coletivos e que levam as pessoas para a rua, né? Junto com food truck, claro, eu estou falando uma realidade de 2017, tá? Não daquilo que a gente viveu da pandemia para frente, mas existe uma maneira mais criativa de se utilizar os espaços públicos e trazer a população para a ocupação dos espaços públicos do que, para garantir a segurança nos espaços públicos, a gente fechar, né, e a gente cercar. Né? Eu, particularmente, não gosto muito de grade, então acredito que as pessoas ocupando os espaços é uma maneira muito mais produtiva, né, de se utilizar essas áreas tão bonitas que a gente tem. E a gente tem parques fantásticos aqui em Porto Alegre, né? Lugares maravilhosos, lugares aprazíveis, mas que acabam ficando muitas vezes ocupados por uma marginalidade em função de que o cidadão não está ocupando, né? Mas no momento que a gente provocar a ocupação desses espaços, automaticamente já vai afastando, daqui a pouco até reinsere essas pessoas na sociedade de uma outra maneira, né? E a gente tem tantas manifestações culturais, né, tantos coletivos culturais também interessantes, importantes, que poderiam também contribuir nesse processo, né? Exatamente, né? E acho que as cervejarias de Porto Alegre, essa proposta que se tem, né? Eu não sei nem te mensurar hoje quantas cervejarias artesanais a gente está, porque cada dia tem uma nova surgindo, e que bom que tem a cada dia uma nova surgindo, mas essa questão de ter o Oktoberfest na praça, ao ar livre, que a gente consiga fazer as pessoas circularem e se encontrarem, né? Então, são possibilidades, são oportunidades. Não quero estar falando de forma irresponsável em relação à pandemia, por favor, de forma alguma, tá? Mas acho que... futuro, né, Liciane? Eu acho que a gente tem que também olhar para frente, né? A gente tem que olhar para frente, exatamente, né? Olhar para frente e saber que, bom, já se começou uma vacinação e que a gente tem que pensar que a gente pode viver de novo sem esse raio desse vírus, né? E que as pessoas vão querer voltar a se encontrar e a frequentar os espaços públicos, né? Então, provocar eventos
que reúnam esses coletivos com essa proposta de economia criativa e a ocupação dos espaços públicos, é algo que está aí, assim, eu entendo que meio que fervilhando, as pessoas querem isso, né? E no momento que começam as iniciativas, as pessoas respondem. Pelo menos eu tive a oportunidade de ir em alguns lugares que eu me surpreendi com um volume de pessoas, né? Naqueles lugares, assim, que tu vê que a pessoa está sedenta por uma coisa diferente. Logo que eu assumi na diretoria de turismo de Porto Alegre, a gente fez um tour cervejeiro, né, usando o ônibus Linha Turismo. Nós fizemos com algumas cervejarias. Foi um tremendo de um desafio, até porque Porto Alegre é uma cidade muito arborizada. E o Linha Turismo ele tem 2 andares, e a parte de cima ele é aberto, né? Então tem muita rua de Porto Alegre que o Linha não passa, as pessoas não se dão conta, né? Mas ele não passa. Então a gente precisou fazer um roteiro que fosse viável para o ônibus passar e para a gente passar nas cervejarias. E aí muitas das cervejarias se deram conta que elas só estavam pensando no seu produto como a cerveja para o consumo das pessoas, na distribuição em bares, em restaurantes, ou para a pessoa levar para casa, mas não estavam se dando conta que o espaço da cervejaria também é um espaço que as pessoas querem conhecer. As pessoas querem ver como é que se produz a cerveja, as pessoas querem ter um lounge onde elas possam degustar a cerveja, né? E a gente não tinha um volume tão grande de cervejarias que tivessem pensado nesse outro lado, né? Assim como a gente tem algumas vinícolas na Serra, algumas vinícolas ali em Pinto Bandeira, por exemplo, você vai fazer uma visita aonde é possível visitar sem comprometer as normas sanitárias da produção do alimento que está sendo feito ali, mas que a gente vai poder entender um pouquinho do processo da produção e vai fazer degustação e vai se ter uma área aprazível e interessante para isso, né? Aqui em Viamão tem uma cervejaria que ela se intitula como cervejaria rural, porque eles utilizaram o sítio da família para fazer a cervejaria, e que agora eles estão fazendo aos finais de semana, às vezes, ou eles fazem um churrasco, tipo de uma parrilla, para um número limitado de pessoas, as pessoas vão comer como se fosse piquenique, né? Ou eles fazem as cestas de piquenique em parceria com outros produtores locais, né, que vão colocar ali o pão, que vai harmonizar com a manteiga de ervas, enfim, e que vai estar harmonizando com a cerveja, e eles fazem essa cesta diferenciada para as pessoas sentarem embaixo das árvores com a sua toalhinha e curtirem esse espaço, esse momento, e os produtos dali. Então, assim, tem uma valorização da economia local, né, desses pequenos produtores, tem uma atividade de entretenimento, e está agregando, né? Está agregando a cidade de Viamão, está agregando a Porto Alegre também, né? Porque a gente está tão pertinho que às vezes é mais perto ir até Viamão do que, né, outros extremos da cidade. Então, assim, existem possibilidades, né? A questão é realmente conseguir enxergar que, por exemplo, a produção de vinho pode ser algo mais colocando uma atividade de entretenimento junto, né? Algo que a pessoa pode visitar. A gente tem vinho sendo produzido em Porto Alegre, né? Então, assim, a gente tem uma produção rural aqui, as pessoas gostam de saber e de entender como é que funciona. Ficou inviabilizado no ano passado, mas existe em Pinto Bandeira. Eles fazem uma atividade muito interessante na Vindima, que são os piqueniques, né? Na Vindima. Estou batendo bastante em piquenique, eu sei, mas é que a gente esquece de coisas simples, né? A gente esquece muito fácil dessas coisas simples. E aí são momentos que a gente pode fazer. Pode fazer um brunch, né? Eu não recomendo muito ao final da tarde por causa dos mosquitos, né, no ar livre. Mas existem momentos aí, emendando o café da manhã com o almoço, né? O brunch pode ser um momento bastante aprazível de se fazer ao ar livre. E a gente tem esses espaços para fazer isso em Porto Alegre, né? Tá faltando um empreendedor que traga isso aí de uma maneira formatada, que una, né, os empresários, aí, quem tem a propriedade rural, quem produz o alimento, e que comece a entregar isso de uma maneira mais pronta para que seja consumido, né? Perfeito. E você me diz uma coisa, tu que trabalha na área, né, que tem uma formação aí na área, enfim, tu tá debruçada dentro dessa área, né? Tu vê hoje que falta de preparação, assim, das pessoas, né, para conseguirem fazer empreendimentos na área de entretenimento, de lazer, de turismo, sejam novos empreendimentos, sejam de empreenderem dentro das coisas que já existem, né, como, por exemplo,
falaste dos caminhos rurais, as propriedades já existem, mas ainda está faltando coisas, né? O que está faltando para as pessoas que estão lá descobrirem os caminhos aí, né, de fazer esses empreendimentos acontecerem? Eu entendo que, em parte, muito é fazer a leitura daquilo que é possível em cada lugar, né? Mas é muito difícil, se a gente fica só no nosso mundinho, enxergar novas possibilidades ou outras possibilidades. Eu entendo que nisso o benchmarking sempre ele é muito bem-vindo, né? Viajar virtualmente, olhar para o que está sendo feito em outros lugares e aí tentar ver o que é viável, o que é possível fazer na nossa realidade, é uma das maneiras da gente vislumbrar outros cenários e começar a pensar também fora da caixa. Né? A gente fala, tem que pensar fora da caixa. Como é que eu penso fora da caixa? Né? Se eu nunca saí da caixa. Né? É quase o mito da caverna, né? Ou seja, vai ofuscar. Se eu passei a vida na caverna, vai ofuscar quando a luz, quando eu sair dela. Né? Então, mas é olhar um pouquinho para fora e olhar para o que outros lugares estão fazendo. Né? Não quer dizer que tudo que é feito fora é melhor do que é feito aqui, não. Né? Mas muitas vezes as pessoas estão fazendo diferente. E a gente pode tentar adaptar e tentar trazer isso para a nossa realidade, né? Quantos e quantos terraços aí a gente vê subutilizados em edifícios, quando o rooftop é algo que no mundo inteiro é hipervalorizado, né? As pessoas querem um happy hour num lugar que tenha, né, que tem aí uma visão da cidade, e Porto Alegre é privilegiado no seu pôr do sol. A gente comentou sobre o Guaíba, mas da onde a gente contempla o pôr do sol em Porto Alegre, ela é privilegiada. Né? Eu mesma tenho a empresa num prédio, numa área alta aqui de Porto Alegre, que é a Carlos Gomes, mas a gente não tem acesso ao telhado. Né? E eu acho isso assim, um desperdício de espaço físico numa área nobre daquelas. Né? E não é porque a gente tem placa de energia solar, ou tem... não, é porque simplesmente tem um terraço lá que ninguém usa, né? Tem caixa d'água, sei lá o que tem lá em cima. Né? Mas e aí, quando é que a gente começa a olhar para essa possibilidade de rooftop? Quando a gente olha o que existe fora do Brasil, né? E que a gente vê as festas, que a gente vê o happy hour, e a gente vê as pessoas usando esses espaços, a gente começa a falar, opa, o que tem na parte de cima do meu prédio? Né? Então, nisso o convite, assim, muito de olhar para fora, porque muitas vezes a gente se inspira aquilo que a gente pode realizar aqui dentro também. Né? Então, a gente olha um pouquinho mais para o global, para trazer esse pensamento para o local, fazendo as devidas adaptações e valorizando mais o lugar onde a gente mora. Então, existe possibilidade? Claro, existe possibilidade. Né? A questão é não tentar imitar o que o vizinho está fazendo, né? Mas encontrar o seu próprio caminho. E acho que foi um tanto disso aí que eu comentei a respeito da empresa, no momento que a gente passou por uma parada absoluta, né, no ano passado, que a gente foi ver, bom, mas o que dá para fazer? Né? E aí a gente foi buscando o que era possível fazer no momento de toda essa parada, esse lockdown, essa crise, né, que se teve. Então, o desafio é muito não parar, né? A gente precisa correr muito para não sair do lugar, aí é não parar, mas olhar para fora, né? Muito o benchmarking mesmo. Tá? Entendo que é isso que está faltando. Tá? As pessoas ficam olhando só para a sua propriedade, para o seu negócio, para a sua empresa, olhando, tá aí, o vizinho está na mesma situação, né? E não conseguem pensar maior. Acho que falta um pouco também de pensar o que o outro quer, né? A gente foca muito nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente consegue acessar, enfim, e esquece de olhar para o que o outro pode gostar, porque o outro tem condições de acessar, e a partir desse exercício empático, né, desenvolver produtos e serviços que possam ser interessantes, que tenham um público relevante, né? Exatamente. É entender o que as pessoas estão precisando, né? Por isso que eu comentei, assim, qual é a leitura que a gente tem que fazer quando houve aquela invasão da Orla do Guaíba logo que ela foi inaugurada. A necessidade das pessoas de saírem de casa, de ter um lugar para tomar um chimarrão, de ter um lugar para levar o cachorro para passear. Né? Então, assim, acho que é isso que aflora e que a gente precisa estar olhando nas entrelinhas, tá aí, o que eu posso oferecer para essas pessoas? Né?
Então, assim, é olhar as potencialidades que a gente tem, é olhar a necessidade das pessoas e a gente ir encontrando o caminho, né? E esse caminho não existe se não houver criatividade, né? E a criatividade, existem exercícios para a gente desenvolver criatividade, e eu entendo que isso é algo que talvez as novas gerações vêm, ou a pessoa vem com isso despertado, ou vem, 880, né, Nilson? Ou as pessoas vêm muito condicionadas a reproduzirem o que já vinha sendo feito, né? Ou existem algumas pessoas que têm starts de hipercriatividade, e essas são as pessoas que o mercado quer, né? Essas são as pessoas que eu quero trabalhando comigo, tá? Vão me ajudar a pensar de uma maneira diferente. Eu tenho um negócio numa área que é muito sensível, que é o agenciamento de viagens. Se for olhar, os futurologistas todos dizem que a minha empresa vai deixar de existir. Já era para ela não existir mais, né? No entanto, eu continuo existindo e acredito que a minha empresa vai durar muito tempo em função da gente procurar entender as pessoas e trabalhar para as pessoas. E aí as pessoas veem valor e aí elas vão continuar consumindo o serviço que eu tenho para oferecer, né? Se for exatamente a mesma experiência que a pessoa tem comigo, daquilo que ela tem na internet quando ela faz uma compra de uma viagem, então realmente eu não tenho por que existir. Tem sentido, né? Eu tenho que continuar fazendo sentido e fazendo diferença na vida das pessoas que eu atendo, né? Seja nas viagens corporativas, seja nas viagens de lazer. A gente tem que, e diariamente a gente procura estar fazendo essa diferença. Para a gente poder fazer essa diferença, a gente tem que estar sempre se repensando, né? E a gente precisa de pessoas, e aí eu sou muito privilegiada na equipe, mas também a gente fez uma boa seleção de ter pessoas que olham dessa maneira. Elas não tentam reproduzir o passado, elas tentam continuar fazendo essa leitura do que está em voga, do que as pessoas estão demonstrando que querem, e a gente vai apostando e vai criando. Obviamente, a gente já teve projetos que voltou atrás e que acabou não efetivando, né? A gente trabalhou um período com o Celebre 24H, para que as pessoas pudessem fazer a comemoração dos seus aniversários, das suas datas significativas, mas a gente esbarrou realmente na questão de que o desejo, por exemplo, né, os casais, tiveram inúmeros casamentos aí em 2020, tá? Então a gente queria que pelo menos o casal tivesse assim, aquele seu momento, que pudesse estar se curtindo e marcando o momento do casamento. Por que não foi muito para frente? Porque na verdade as pessoas querem ter um outro momento de fazer as suas bodas, nem que sejam elas simbólicas, porque já casaram no civil, e querem poder trazer todo mundo junto. Elas querem aglomeração, elas querem as pessoas juntas, sabe? Uma demanda reprimida aí, né? Que pretende daqui a pouquinho. A gente percebeu que por mais que muitos casamentos tenham acontecido em cartório, a nossa leitura era que podia se levar daqui a pouco para um sítio, com um número reduzido de pessoas, enfim, não se efetivou, né? Então, tô trazendo realmente, assim, exemplos de coisas que a gente tentou e que não, a nossa leitura foi diferente daquilo que era a realidade da demanda das pessoas. A gente conseguiu alguma coisa de despedida de solteiro, alguma coisa de né, só as meninas juntas, enfim, sem juntar pessoas de idades diferentes. A gente percebeu que, por exemplo, o casamento é um momento que as pessoas querem todo mundo que elas amam junto. Elas querem os pais de um lado e de outro, elas querem familiares de um lado e de outro, querem amigos de um lado e de outro, querem juntar todo mundo. Então, assim, fazer um pequeno Celebre 24H com um casamento não funciona. Para alguns aniversários funcionou, né? Então, a gente precisou repensar o produto. A gente começou no ano passado um projeto, antes da pandemia, que é o Viajeiras. Viajeiras são mulheres viajando com mulheres, tá? Acontece, para a mulher é um pouco mais delicado a viagem, né? A gente se sente um pouco mais suscetível em viajar sozinha do que o homem viajando sozinho, né? Se sente mais vulnerável, enfim. E tem muitas mulheres que deixam de viajar porque não têm companheiras de viagem. Então a gente começou a catar as meninas que estavam sem companhia de viagem e começou a fazer propostas para viajarem juntas, né? E foi um projeto que super deu certo e o grupo não para de crescer, né? E o bacana porque assim, e não são só mulheres solteiras, tá? Tem mulheres casadas que fazem parte do Viajeiras, tem meninas que têm namorado, que são comprometidas, mas que curtem aquele momento só das gurias, né? Casa amiga, né? Como o pessoal brinca. Então assim,
a nossa dificuldade começou a ser de limitar o número de pessoas, dizer assim, não para, não pode juntar tanta gente, né? A gente tem que afastar mais, dar o distanciamento, passou a ser dificuldade, porque cada proposta que a gente lança para as viajeiras, as gurias vêm, né? As gurias vêm e deixam o filho e marido em casa, e deixam o namorado, e elas vêm, elas querem estar juntas, né? Porque sentem que é um espaço delas, é a viagem delas, né? Então, assim, a gente percebeu essa necessidade, né, essa fragilidade, de muitas vezes a dificuldade da mulher viajar sozinha e de querer conhecer outras mulheres para viajar juntas, né, e foi um mega sucesso. Mas a gente teve uma leitura equivocada quando a gente pensou que as pessoas que estavam casando no cartório iam querer fazer um casamento intimista, né, num outro lugar, e não, as pessoas, quando comemoram um casamento, elas querem fazer um casamento, elas querem juntar todo mundo, né. Então, assim, acertamos e erramos em algumas coisas, né? Mas a gente não parou e a gente não para. A gente está sempre pensando assim, tá, o que mais que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer de novo? O que as pessoas estão querendo? O que as pessoas estão demandando? Né? Quando a gente começou as viajeiras, a gente teve também alguns clientes, alguns maridos, alguns namorados dizendo assim, pô, os homens vocês não vão fazer nada. Tá, a gente vai considerar fazer os viajeiros também. Mas a demanda está tão boa das meninas e realmente é um apelo tão forte por essa questão da fragilidade mesmo, né, feminina. Imagina, a gente teve uma situação de uma cliente que rompeu com o namorado na véspera de estar indo viajar para o Egito. Então imagina, um país de cultura árabe, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, que a mulher é vista de uma maneira totalmente diferente da nossa, a menina indo viajar sozinha, né? Claro que nos deu aquele frio na espinha, mas ela fez uma viagem fantástica, né? Porque a gente tomou todos os cuidados para que ela pudesse usufruir da viagem sem se colocar em risco. E foi tudo ok. Mas é muito evidente isso, né? De quando a mulher viaja sozinha, a diferença. Se fosse um homem viajando sozinho, acredito que não ia estar preocupada com a preocupação que a gente teve com ela, né? Sim, diferente. É muita diferença cultural na forma de tratamento dos gêneros. Então, a gente viu aí essa oportunidade, está fazendo um sucesso com as meninas aí, com as viajeiras. E realmente assim, é algo tão bacana que a nossa dificuldade é a hora de dizer parou. Tem gente demais aqui, o grupo é esse tamanho, né? Porque a gente também não quer colocar ninguém em risco, né? E aí tem duas lições importantes quando a gente fala de empreendedorismo, né? Que uma delas é que ideias simples podem dar certo, né? Uhum. Então, acredite nas ideias, vá atrás do desenvolvimento delas, porque sim, pode ser que seja uma coisa que pode parecer até, num primeiro momento, banal, assim, né? Simples. Mas nem é tudo isso, assim. E pode ser um grande sucesso, porque efetivamente é simples, mas ninguém fez, né? Exatamente. E a outra lição é que vai fazer parte também algumas coisas não darem certo, né? E isso a gente aprende com as coisas que não dão certo, né? Então, a gente aprende muito e a gente tem que aprender, né, Nilson? Porque a gente precisa olhar para o passado, né? A gente precisa olhar para aquilo que os nossos antepassados também acertaram e erraram, como é que eles fizeram e onde é que eles acertaram no caminho, né? E a gente precisa conseguir aprender com os nossos erros. Não dá para ficar preso no erro como um fracasso, né? O erro, ele é um degrau que a gente precisou galgar talvez 2 vezes, né? Passar ele a primeira vez, tropeçar e passar de novo, né? Aprender como passar, como ultrapassar. A minha empresa está fazendo 6 anos agora, eu fiquei 20 anos na área acadêmica, né? E são 6 anos de muito aprendizado, né? Muito aprendizado, porque a cada mês, a cada novidade, a cada pessoa que vem trabalhar conosco, é o tanto que a gente aprende, é o tanto que a gente se decepciona, né? Teve um dia que eu estava conversando com minha sócia, ela chegou assim, que decepção, né? Uma pessoa que a gente teve que desligar. Eu cheguei assim, mas foi a decepção porque a gente tinha uma expectativa muito grande na pessoa. Né? Então, às vezes, a gente olha para as pessoas assim com uma tremenda expectativa, às vezes a gente olha para uma oportunidade de trabalho com uma tremenda expectativa e a gente chega lá e acaba se frustrando, né? Passei por isso na diretoria de turismo, fiquei 3 meses, né? Tanto que eu cheguei a te comentar e me sinto à vontade de colocar isso para os teus alunos, no início da gestão do prefeito anterior, com uma grande expectativa, né? Porque era muito, mudança, uma gestão diferente, uma gestão diferente. Fui
com muita expectativa, né? E em 3 meses eu me dei conta que não era o meu lugar. Eu me dei conta que a melhor coisa que eu tinha a fazer era voltar para minha empresa e pagar meus impostos. Que essa era a contribuição que eu podia dar para Porto Alegre, era a melhor contribuição que eu podia dar para Porto Alegre, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma grande expectativa e acaba se frustrando. Eu acho que isso faz parte da vida. Como é que a gente vai saber? Bom, comecem a estagiar tão logo possível, né? Comecem a trabalhar tão logo possível, comecem a experimentar tão logo possível, né? Valorizem as redes de relacionamento, porque muitas das alternativas que a gente encontrou durante esse período tão difícil, sendo tão difícil que foi 2020, foi pela excelente rede de relacionamentos que a gente tem, né? Então, a gente vai mantendo, a gente vai alimentando, e existe algo para essa geração que tu é bem mais novo do que eu, mas as nossas gerações anteriores lá não tinham, que são as redes sociais, que te facilitam tremendamente a conexão com as pessoas, né? Tu saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, e manter esse contato com as pessoas. E isso é tal, então não é só pela postagem, mas te interessa também, né, pelo o que teus parceiros estão fazendo ali, o que teus colegas de trabalho estão fazendo, né, o que teus colegas de escola estão fazendo, por onde é que eles estão indo, porque muitas vezes daí surgem parcerias fantásticas, né? Eu estava vendo esses dias o lançamento de um produto de um ex-colega meu no ensino médio, e estava na foto ele, um ex-professor meu de faculdade, que não teve nada a ver com ele, né, e um cliente meu, que tem uma cervejaria, né? Então, eu estava vendo assim, 3 pessoas da minha rede de relacionamento que não se interconectariam e que estavam ali juntas e fazendo, né, empreendendo algo, e é muito gostoso de ver isso, assim, é muito bom ver como o quanto a gente conhece as pessoas, o como a gente pode se ajudar mutuamente e o quanto a gente pode crescer junto, né? Então tem muitas oportunidades que a gente vê surgindo que são exatamente desses relacionamentos, né? Por isso fica aí a dica, né, para o pessoal que está estudando, que valorize, que mantenha e valorize, né? Então, dá uma olhadinha lá no teu Face, no teu Insta, onde é que o pessoal está trabalhando, o que está fazendo, né? Daqui a pouco vem aí um insight muito bacana de estar criando algo junto, né, para empreender. Isso aí. E até nessa linha de dicas, tu comentaste, né, da questão do benchmark, de olhar o que está sendo feito em outros lugares do mundo, né, e tu fizeste um parênteses ali que a gente pode fazer essa viagem sem sair do lugar, né. Hoje a gente tem, afinal de contas, uma rede de coisas, né, de informações, de vídeos, de textos, de coisas que a gente pode acessar, né. Dá umas dicas pro pessoal aí de como é que eles podem fazer essa viagem sem sair do lugar aí. Acho que olhar empresas interessantes a partir do Instagram, por exemplo, né? Porque a gente tem muita coisa interessante, assim. Eu tenho várias empresas que eu sigo por admirar mesmo, né? No Instagram. O Facebook, acho que é uma rede que ela perdeu bastante força nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos em especial, perdeu muito. O LinkedIn muitas vezes tem insights bem interessantes, mas em termos de artigos, aí as pessoas têm que gostar de ler, porque não vai vir um videozinho produzido e a entrega, né, de informação é uma entrega diferente de informação. Mas eu entendo que dar uma passeada pelo Instagram e seguir algumas tags, né, de entretenimento, por exemplo, hashtag entretenimento, começa a seguir a tag e dá uma olhada no que as pessoas estão postando sobre isso. Bom, aí vai para o inglês também um pouquinho, né? Coloca algumas tags em inglês e começa a seguir algumas tags em inglês, porque vai te dando caminhos de perfis interessantes para seguir, de ver aquilo que está acontecendo. Porque, claro, a gente falou muito em manter a nossa rede de relacionamentos, mas a gente não pode deixar de olhar para fora, né? E aí tem muita coisa que a gente pega através do Insta, né? Tem muitos insights que o Instagram pode trazer. Durante o período ali mais crítico da pandemia, ali em abril, maio, a gente chegou a postar, daí, claro, a gente precisou usar o Facebook para isso, porque é onde a gente tem o recurso da rede social, a gente postou vários links de óperas, de teatros, de atividades de entretenimento que estavam acontecendo, que eram transmitidas ao vivo pelo YouTube, na grande maioria das vezes, mas algumas ficaram gravadas. Tour virtual, a gente postou vários tour virtual, quando eu vi, estava
o colégio do meu filho estava aproveitando isso e fazendo as crianças fazerem tour virtual por museus. Né? Então, muito bacana, né? O meu filho está com 10 anos agora, ele estava com 9 anos, e teve uma atividade que me marcou muito, assim, porque eles tinham que fazer o tour virtual, e aí eles tinham que escrever uma redação, né, narrando esse tour virtual que eles tinham feito, escolher um dos museus que eles tinham visitado e fazer essa narração. E foi muito bacana o exercício, tirando a parte de que para uma criança de 9 anos entender o que é o Word, Arial, tamanho 12, foi um bicho de 7 cabeças para ele, porque, claro, ele nasceu digital, ele nasceu usando smartphone, tablet, mas ele não tem a menor ideia do que é o pacote Office, né? Então, agora ele já sabe como formatar um texto. Mas, e foram possibilidades aí que a gente foi trazendo, né, de entretenimento para os nossos clientes. A gente ainda não tem muito isso aqui no Brasil. E talvez seja uma possibilidade aí para os teus estudantes pensarem, né? A gente não tem muito tour virtual pelos espaços culturais aqui, né? E acho que pode ser algo bem interessante. Eu vi que vai ter a Noite nos Museus, que é um dos eventos mais fantásticos que eu vejo aqui em Porto Alegre, porque a gente ressignifica esses espaços, né? Levando artistas, e a iluminação dos museus. A gente tem espaços lindos aqui, é uma noite, para mim, uma noite encantada, tá? A minha noite de princesa de Porto Alegre é a noite dos museus. E esse ano o Rompe-Cabeças está querendo fazer a noite dos museus virtual, em função de todo o contexto que está se vivendo. Acho que se tem aí um insight bem interessante, né? Para se pensar em termos de entretenimento, em termos de lazer, né? Então, a gente visita o que tem fora, mas também é importante a gente olhar que tem coisas para se fazer aqui dentro que ainda não foram feitas, né? E que podem trazer a atenção das pessoas para o que existe aqui e elas quererem vir e conhecer, né? Exatamente, porque a visita virtual, ela não te tira a saciedade, digamos assim, da vontade do conhecer presencial. A gente pode fazer 50 visitas virtuais no Louvre. Se a gente chegar em Paris, a gente vai querer conhecer o Louvre. Né? Uma coisa não elimina a outra. Pelo contrário, tá? Particularmente eu acho que potencializa. Tá? Eu estava... uma das figuras aí que eu sigo no Instagram, eu sempre tive muita vontade de conhecer Lençóis Maranhenses. Né? E passou ali entre Natal e Ano Novo, a criatura passou em Lençóis e... Gente, cada postagem me dava mais vontade ainda de ir, né? Então, eu entendo que a gente tem como potencializar isso. A gente tem esse lazer virtual, isso que pode ser um lazer virtual, de se trazer a imagem de alguns espaços, mas não elimina a vontade das pessoas de estarem presencialmente. Né? Dos links aí da disciplina é desporto. Eu sou fã de Fórmula 1, assistir a Fórmula 1 pela televisão não me satisfaz, eu preciso ir para Interlagos uma vez por ano. Né? E é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que a gente vê na televisão. Não tem nada a ver. É um mega evento, é outro cheiro, é outro som, é outra vibe. A gente tosta no sol, se molha na chuva. Não é nada daquilo bonitinho que a TV nos entrega pronto. Mas quem vai quer ir de novo. Né? Então, assim, não é porque a gente tem a presença virtual, estou fazendo, né, de uma maneira meio grotesca e meio grosseira, né? Mas, bom, a gente tem um evento na televisão, então por isso as pessoas não vão querer ir presencialmente. Não, as pessoas querem ir presencialmente também. Eu acho que é bem pelo contrário, né? Gera mais vontade, né? E a gente aqui tá num lugar, né, que é um dado que se fala bastante, né? Que a gente tem um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, né? Que é a Serra Gaúcha aqui, que gera uma movimentação turística absurda, né? Muito grande de pessoas que pousam em Porto Alegre e vão direto para a Serra, não passam 2 horas em Porto Alegre, né? Porque talvez elas não vejam, não entendam que existe alguma coisa para elas verem, né? Elas não descobriram que existem coisas para fazer aqui, porque talvez a gente não esteja fazendo o nosso dever de casa, né? E aí tem o nosso mundo de oportunidades aí para empreender em Porto Alegre e atrair essas pessoas, né? Exatamente. Aí paixões clubísticas à parte, mas a gente tem Grêmio e Inter em Porto Alegre. Gente, nós temos 2 campeões mundiais, por isso que eu estou dizendo paixões clubísticas à parte, tá? Eu sou colorada, mas eu reconheço que o Grêmio tem um mundial, sim. A gente tem 2 campeões mundiais na cidade. E a gente tem 2 mega estádios maravilhosos para serem visitados e que eles tenham visita. Né? Só aí a gente já tem
quase um dia aí de atrativo, né? Tem pelo menos uma manhã e uma tarde preenchidos aí de visita, né? Se a gente for considerar os caminhos rurais de Porto Alegre, você tem pelo menos mais um dia aí de visita, tá? Pelo menos mais um meio período se for considerar o Guaíba. E aí, se for colocar os nossos parques, e se for colocar os nossos museus, daqui a pouco a gente consegue preencher né? as cervejarias, a gente consegue preencher aí o tempo das pessoas para que elas fiquem também em Porto Alegre, né? Porto Alegre precisa se mostrar mais, mas faltam realmente, em alguns casos, essa criatividade. A gente levou muito tempo até ter a visita colorada e muito tempo até ter a visita na arena. Que bom que agora tem, né? Apesar de estarem interrompidos, mas que bom que existe essa possibilidade. Mas foi um período muito grande que a gente ficou olhando, né, o Camp Nou fazer isso, a gente ficou olhando Madrid fazer isso, mas a gente não fazia aqui. A gente ficou olhando os times ingleses, né, fazerem isso, os estádios ingleses, e custou para fazer aqui. Que bom que agora tem, né? Que bom que agora tem a visita colorada, que bom que agora tem a visita na arena, ainda que sejam momentaneamente interrompidas, mas são atrativos importantes e são paixões que movem as pessoas. E não é porque a pessoa é corintiana, ou torce pelo São Paulo, ou pelo Flamengo, que ela não vai querer fazer essa visita, né? A gente tem vontade de conhecer os bastidores dos outros estádios também, dos outros clubes, né? Acho que isso faz parte de quem gosta de futebol. Eu tive uma experiência de estar em Madrid com um grupo de alunos de pós-graduação de MBA e que tinham pelo menos duas meninas que não tinham a menor simpatia por futebol, e a gente foi conhecer foi fazer a visita do Real Madrid, e elas adoraram a visita. Elas compraram camiseta na saída. E se perguntar como é que está a tabela do brasileiro, para elas não tem a menor ideia, sabe? Mas naquele momento que a gente está ali, é algo que te contagia, né? E essa coisa da paixão clubística, né? E do esporte, ela contagia muito, né? Então acaba se tornando interessante, mesmo que não seja o apelo principal daquilo que a pessoa mais gostaria de fazer, né? Essas duas meninas em particular foram duas meninas que estavam loucas para ir no Museu do Prado e que acabaram indo para o estágio. A gente foi também no museu, né? Mas elas acabaram indo para o estágio muito. Tá, já que a gente está com o grupo do MBA, vamos também, né? Para não ficarem sozinhas. E adoraram a visita. E elas disseram, nossa, muito diferente do que a gente imaginava, né? Então, mas também porque são lugares que conseguiram fazer interessante tanto para a pessoa que tem a paixão pelo futebol, quanto para a pessoa que não curte o futebol e que está ali meio que acompanhando os outros, né? Então, essa sensibilidade na hora de montar um roteiro, de montar uma atividade de lazer e entretenimento, a gente também precisa ter, né? É verdade. Excelente, Liciane, muito bom conversar contigo. Eu acho que tu trouxeste aqui vários pontos interessantes de reflexão, né, para os nossos alunos, para a gente, enfim, eu também estou aprendendo aqui contigo. Ah, querido. E que bom que a gente pode conversar, né, e ter essas tuas iluminações aqui para a gente pensar. Ai, coisa boa, gostei muito do bate-papo, adorei te rever, ainda que virtualmente, né? Tomara que logo a gente possa se dar um abraço. É verdade. Estou à disposição aí, se o pessoal quiser chamar, se quiser trocar ideia, né? Então a gente está disponível aí para o que der. Excelente, obrigadão. Obrigada também, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.